Então, boa tarde, pessoal. Aqui é o Breno, um dos organizadores do Colóquio da Física da UFABC. Hoje nós temos como palestrante o professor Roberto Vinicius Nascimento. Não sei se eu pronunciei corretamente o seu nome. Vinicius, tudo bem. Tá bom. Estou acostumado com as confusões. Sim. O sobrenome do Christian Huygens é bem mais complicado, que eu vou pronunciar várias vezes e vou errar várias vezes aqui, então você está perdoado, Breno. Ok, obrigado. Ele fez a sua graduação, mestrado e doutorado na USP, foi pós-doc aqui na UFABC, e foi professor visitante na Unesp, na Bar-Ilan University, na Universidade de Brasília e na Universidade Livre de Bruxelas. E atualmente é professor da UFABC no CMCC. Muito obrigado por ter aceito o convite, e aí a palavra é com você. Bem, eu queria agradecer primeiramente ao Breno Marques pelo convite, né? Agradecer a todos aí pela presença, os que porventura assistirão esse colóquio gravado. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando qual tema escolher para falar para vocês aí, o público da física, né? Porque eu sou embora fiz formação, eu estou na matemática, né? Eu acabei escolhendo esse tema, né, isocronismo, porque ele está relacionado com algumas coisas que eu tenho pesquisado ultimamente, mas que eu tinha deixado na gaveta, né? E com a oportunidade do colóquio, eu acabei tirando as coisas da gaveta, tirando a poeira, trabalhando esses resultados, né, em colaboração com o Alberto Sá, lá do IMEC da Unicamp. Então, eu escolhi aqui dividir esse colóquio em duas partes, né? Uma primeira parte é uma parte histórica, né? Então, vou tentar traçar aqui um panorama histórico aí, bastante, acredito que sucinto, sobre isocronismo, tá? Então, vou começar a falar de coisas que os nossos estudantes eles veem nos primeiros cursos de física, né, nos cursos aqui no FABC, fenômenos mecânicos, provavelmente algumas coisas nos cursos mais introdutórios de mecânica clássica, mas que a gente vê essas coisas, mas não vê o contexto histórico delas e a importância que elas tiveram não só para a criação da física, mas também o contexto tecnológico e econômico que essas descobertas que hoje a gente vê em cursos introdutórios, mas que lá no século XVI, XVII foram coisas de crucial importância, né? Então, vou trabalhar essa primeira parte aqui, falando dessa parte histórica, né, do isocronismo. Então, vou acabar falando de coisas aí que não são novidades para os colegas, mas que eu acho que pode inspirar alguma coisa nos nossos cursos de graduação, porque eu lembro que quando eu fiz curso de graduação, havia coisas como pêndulo simples, curva tautócrona, eu vi essas coisas, né? As descobertas das luas de Júpiter por Galileu, eu vi essas coisas e a gente vê a física disso, mas a gente não tem tempo de ver o contexto em que essas coisas foram descobertas, né? Como que era o mundo naquela época e por que essas coisas tinham interesse, tanto não só científico, mas também tecnológico e econômico, tá? E a segunda metade da apresentação eu vou falar de alguns trabalhos aí que eu fiz aí muito recentemente, aí até em parte em virtude desse colóquio, né? Então, vou começar aqui com esses dois personagens aqui, esses dois gigantes da física, né? Que acho que não precisa de muita apresentação, né? Galileu Galilei e Christian Huygens, né? Esse sobrenome é bem mais complicado que o meu, né? Então acho que acredito que está fazendo uma pronúncia aqui razoavelmente próxima da original em holandês, mas enfim. Então, diz Lagrange, né? Huygens estava destinado a melhorar e desenvolver a maioria das descobertas importantes de Galileu. Não sei se a maioria, mas algumas descobertas cruciais de Galileu, Huygens meio que pegou a tocha e levou adiante a um outro patamar, né? Então, esses dois cientistas tiveram uma ligação
muito forte, né, em alguns dos seus principais desenvolvimentos na física, né? Então a gente pode fazer algumas comparações, né? O Galileu estudou o movimento parabólico no lançamento horizontal, né? A essa altura o Galileu estava ali se desvencilhando da física aristotélica, né? O Hawking ele teve a experiência ele queria mostrar que o lançamento de um objeto horizontal descrevia uma trajetória parabólica, mas quando ele descobriu, ele devia ter por volta de 17 anos, né? Quando ele descobriu que o Galileu já havia feito essa demonstração, ele disse que não iria escrever a Ilíada depois de Homero, né? Galileu descobriu ali em 1610 as 4 das luas de Júpiter, né? Que são luas que a gente consegue ver hoje facilmente com telescópios de não muita abertura. Inclusive Galileu, essas 4 luas que ele descobriu, ele as batizou de luas medicianas, né, em homenagem aos Médicis, né? O Galileu ele era patrocinado pelos Médicis, né? Enfim, ele precisava pagar os boletos dele também, né? Por outro lado, Huygens, usando um telescópio de abertura, acho que por volta de 90 milímetros, do Galileu devia ser 20, ele conseguiu observar os anéis de Saturno. O Galileu observou os anéis de Saturno, mas ele não conseguiu distinguir que eram de fato anéis, né, dada a baixa abertura do telescópio dele. Huygens percebeu claramente que se tratavam de anéis e descobriu uma de suas luas, né, Titã. O Galileu quase obteve a forma de aceleração centrífuga, né? Na época se discutia o problema, né? Se a Terra está em rotação, porque nós não somos atirados tangencialmente na direção do movimento. E Galileu deu um argumento para mostrar por que isso não acontecia. Ele chegou muito perto mesmo de obter a forma de aceleração centrífuga, mas o Christian Huygens ele conseguiu fazer isso de forma mais lúcida e concreta, né? Inclusive esse resultado foi usado por Newton no princípio, né? 2 pontos que são aqui importantes para nossa apresentação diz respeito ao isocronismo, né, o tema da palestra, e construção de relógios, né? Então o Galileu, o que se diz é que o Galileu teve a ideia da concepção do pêndulo quando ele estava na Universidade de Pisa, ele observou o balançar de um lustre, né? E o Galileu começou a estudar o pêndulo, né? E o Galileu ele acreditava, pelo menos são assim demonstram suas declarações, de que o pêndulo simples era um mecanismo isócrono, né, que o período de oscilação desse pêndulo não dependia da amplitude de oscilação, né, do ângulo inicial que você solta o pêndulo. Tá? Então, Galileu acreditava que o pêndulo era isócrono, enquanto que, na verdade, a gente sabe que o pêndulo é isócrono somente para pequenas oscilações, né? Aquela fórmula do π raiz de L sobre G ela foi obtida pela primeira vez pelo Huygens, né? E foi o Huygens que primeiro observou que o pêndulo só era isócrono para pequenas oscilações, tá? E assim como os dois estavam ligados por esses estudos do pêndulo, eles também tentaram criar relógios, né? O Huygens fez uma patente de relógio em 1657, né? A gente pode passar aqui as próximas etapas, né? Aqui à esquerda tem uma reprodução do projeto de relógio do Galileu, né? E à direita o relógio que Huygens conseguiu construir e patentear em 1657, né? O relógio de Huygens era perfeitamente funcional, tinha uma precisão muito boa para a época. Se não me engano, as primeiras versões atrasavam em torno de 1 minuto por dia, e com os reparos, os aperfeiçoamentos foram atrasar segundos por dia, cada vez menos, né? O Galileu ele já não foi feliz na construção do relógio de pêndulo, né? Porque ele trabalhou no relógio de pêndulo já na fase final de sua vida, né? Ali por volta dos últimos 5 anos da sua vida. E o Galileu já estava bastante, obviamente, idoso e cego, né? O filho dele, Vincenzo, ainda tentou retomar os trabalhos do pai, mas ele viria a morrer, acho que faleceu 8 anos depois. Então, Galileu não conseguiu ser bem sucedido na construção de relógio de pêndulo, porque ele já faz isso numa fase bastante avançada da sua vida, né? O relógio está ligado com um problema muito importante ali do século, não só dos séculos XVI e XVII, mas é um problema que vem desde do mundo antigo, né?
que é o chamado problema da longitude, né? Então, a gente sabe que a gente pode, abstratamente, nós podemos pegar o nosso globo terrestre e dividi-lo em latitudes e longitudes, né? Para fazer as localizações de cada ponto, né? E essa ideia de dividir o mundo em latitudes e longitudes, ela foi melhor proposta por Hiparco de Nicéia, né, matemático do século II a.C., mas antes de Hiparco, Eratóstenes, né, que conseguiu medir o raio da Terra, e depois de Hiparco, Ptolomeu, também propuseram sistemas de localização por latitude e longitude, mas o do Hiparco é o que mais se aproxima do nosso sistema moderno, né? Então ele já tinha como base a divisão do círculo em 360 graus, como fazemos hoje. E mais do que propor o sistema de longitude, latitude e longitude razoavelmente próximo do que temos hoje de moderno, o Hiparco ele também propôs, até onde você sabe, foi o primeiro a propor uma forma de determinar a longitude, né? E o método que ele propõe para fazer isso lembra um pouco o usado pelo Eratóstenes para medir o raio da Terra, né? Que é aqui o Hiparco ele propôs que a gente observasse um eclipse lunar em lugares diferentes, né? E aí a gente vai ver a evolução desse eclipse com diferença de horas, né? Se você está em longitudes diferentes, vai ter uma diferença de horas na observação desse eclipse, né? E aí você compara, né? Digamos que você pega lá um meridiano de referência, o eclipse começa num certo horário e em um outro local distante, esse eclipse começa num outro horário. Com essa diferença de horas, você pode determinar a diferença de longitude entre um meridiano de referência e a posição que você se encontra, né? Basicamente, a gente tem aí uma volta completa, a Terra dá uma volta completa em 24 horas, né? Então, uma hora de diferença de observação equivaleria aí a 15 graus de diferença de longitude, né? 4 minutos corresponderia a 1 grau e assim por diante. Então, com essas diferenças, seria possível estabelecer longitudes no globo terrestre. Tá? Então, basicamente, a metodologia é o quê? Isso já era claro para Hiparco no século II a.C., né? Era o quê? Você estabelecer a hora num meridiano de referência e comparar com a hora local. Tá? Essa diferença de horas daria, para mais ou para menos, daria a localização da longitude em relação ao meridiano de referência, seja para leste-oeste, né? Então, já no século II a.C., essa era a concepção correta que seria buscada pelos próximos 17, 18 séculos seguintes. Tá? A determinação da latitude, por outro lado, não era um grande problema. Né? Porque você pode... Se você estiver no hemisfério norte, você pode determinar a latitude com razoável precisão, mas se você observar o ângulo de inclinação da estrela polar, né? Se você está no hemisfério sul, você não vai poder fazer isso. Mas, independente do hemisfério, você também pode fazer isso por observação do Sol, né? Se você tiver uma tabela de elevações, você pode, fazendo por contas de aritmética simples, você pode obter a latitude em que você está pela observação do Sol, né? Você faz tudo isso usando astrolábios, independentemente do hemisfério. Então, a latitude era um problema bem estabelecido, né, de se determinar, razoavelmente bem estabelecido. Já o problema da longitude foi um problema que persistiu aí por 18 séculos, né? Mas vamos lá, o problema da longitude, né? Ok, o Huygens ele fez lá um relógio de pêndulo, que era um relógio que tinha uma precisão aí incrível para a época, né? Então, qual que era o problema? Qual que era o grande desafio aqui no problema da longitude, né? O interesse aqui era ser capaz de determinar a longitude em alto mar, né? Você estando num navio, e esse navio pode estar fazendo operações comerciais, como era muito frequente nas grandes navegações, né, dos séculos XV e XVI, ou mesmo operações de guerra, e era preciso... o tempo aqui. Era preciso saber a sua localização, né? Saber latitude e longitude em campo, né? Você não tinha como fazer isso tendo um mapa com tudo isso traçado. Isso também era um desafio, mas o que era importante era você saber
latitude e longitude em pleno curso, tá? Você precisava ter um sistema de geolocalização que, dizer assim, em paralelo, é similar ao que temos hoje com o GPS, né? Então, os marinheiros conseguiam obter a latitude, né? Como falei aí no quadro anterior, mas eles não conseguiam obter a longitude. Por que não conseguiam obter a longitude? Porque eles precisavam o quê? A hora local, né, eles conseguiam facilmente estabelecer, né? Observando o sol, mesmo um relógio de bordo ali, por um dia o atraso não é tanto. Você pode sempre regular aí com a observação do ângulo do sol, mas você precisa ter um relógio de bordo também que estivesse cronometrando o tempo no meridiano de referência, por exemplo, Greenwich, né? E o problema é que, imagina, você fazer isso com um relógio de pêndulo, que era o relógio mais preciso da época, o problema é que o pêndulo, o que acontece? O pêndulo vai ficar balançando, é como balançar do navio, nos mares, esse pêndulo vai balançar e vai desregular completamente o relógio. Tá? Então, um problema que parece banal hoje, né? Que todos nós temos relógios, né? E é um problema tão, é uma coisa tão, parece uma coisa tão, a gente nem pensa nisso, mas ali no século, até o século XVII, parte do século XVIII, isso era um problema tecnológico incrível de ser superado, né? O próprio Newton, ele era bastante descrente da possibilidade de construir um relógio, eram chamados cronômetros marítimos, né? De um relógio que funcionasse nas condições adversas, né? De uma embarcação, né? Marítima. Tanto que foi criado o prêmio da longitude, né? O parlamento britânico instituiu um prêmio de 20 mil libras em 1714 para quem descobrisse como determinar a longitude em pleno mar, né? Esse prêmio foi instituído, né, por várias razões, né? Por si era um problema de interesse comercial tremendo, mas também houve muita comoção ali 7 anos antes, no desastre das Ilhas Scilly, né, em 1707, quando 4 navios britânicos se chocaram contra rochas dessas Ilhas Scilly, né, causando uma morte de 2.000 marinheiros, né. Eles acreditavam estar próximo. Essas Ilhas Scilly, elas ficam fica a sudoeste da Inglaterra, né? Eles acreditavam que estavam isso foi durante a Guerra da Sucessão Espanhola, né? Então eles estavam indo rumo a essas. Eles acreditavam estar próximo das ilhas Ouassane, no norte da França, mas eles estavam numa localização um pouco ali errada, né? De latitude e de longitude, numa noite com nevoeiro, e se chocaram nessas rochas, né? Então foi uma tragédia. Essa não foi a única tragédia, várias outras aconteceram. E acabou se instituindo esse prêmio, tá? Mas esse prêmio do Parlamento Britânico não foi o único, tá? Várias cortes europeias instituíram prêmios, né? Para quem resolvesse esse problema. As cortes da Espanha, da França, da Holanda. Então, várias cortes europeias propuseram prêmios para quem resolvesse esse problema, né? No final das contas, esse problema acabou sendo resolvido por um relojoeiro britânico chamado John Harrison, né? Ele venceu esse prêmio, ele levou acho que uns 12 anos para pagarem ele, e no final ele recebeu esse prêmio acho que por volta de 80 anos, teve só 3 anos para desfrutar esse prêmio, né? Ele foi bastante injustiçado, né? Pobre John Harrison. Mas não é dele que eu vou falar aqui, né? Para os nossos interesses em física. Bem, aqui colocando um quadro aqui de uma conta, como a gente faz hoje nas aulas aí nos primeiros cursos introdutórios de física. Não sei se a gente faz assim no curso de FEMEC, eu ainda não dei FEMEC para a UFABC, mas talvez nos primeiros cursos de mecânica, né? Você tem a conservação de energia, e a gente tem essa fórmula aí para o período do pêndulo, né? O pêndulo ele depende do ângulo inicial em que você solta ele. Então, evidentemente, ele não é um sistema isócrono, né? Porque ele depende das condições, é um período que depende das condições iniciais. Então, o pêndulo simples acaba sendo não é um mecanismo tão bom para se construir um relógio, porque para construir um relógio, você precisa de um dispositivo que seja isócrono, porque se for isócrono esse dispositivo ele vai ser robusto a perturbações do ambiente, né? Porque o período não dependeria das condições iniciais. Não é o caso do pêndulo simples. O pêndulo simples,
Só para oscilações muito pequenas, como demonstrou Huygens, que ele é isócrono, né? Mas isso é inoperável num navio que chacoalha, né? Essas pequenas oscilações rapidamente se tornariam grandes oscilações, né? Então o pêndulo simples acabou não sendo... Mas claro que ele acabou inspirando outros mecanismos de construção de sistemas isócronos, tá? Relógios. Aqui uma parte interessante foi o que o Galileu fez, né? Ele criou um mecanismo chamado... É interessante que para resolver o problema da longitude, cada um foi usando a sua expertise, né? O Galileu, ele descobriu as 4 luas de Júpiter, então ele acabou criando, ele procurou transformar essas luas num relógio celeste para medir a longitude, né? Então, o que o Galileu observou? Ele observava movimento, aí faz uma animação aí das luas, dessas 4 luas de Júpiter, né? E elas aparecem, né? Elas parecem pontinhos brilhantes, parecem estrelas, mas você vê que não são estrelas porque elas estão em órbita ali. E elas desaparecem na sombra que Júpiter projeta atrás de si, né? Então elas desaparecem já antes de dar uma volta lá atrás de Júpiter, né? O Júpiter projeta uma sombra que faz com que essas luas sejam eclipsadas. E o Galileu, ele observou que o aparecimento e o reaparecimento dessas luas funcionava como um relógio perfeito, né? E ele pensou em usar isso para criar um mecanismo de medição de longitude, de forma muito similar ao que propôs o Hiparco de Nicéia, lá no século II a.C. Vejam bem que interessante. Então, basicamente, o Galileu, você precisava de um telescópio para observar o movimento das luas, né? Aí você observa a hora local em que você toma uma das luas como referência. Então, você observa a hora local em que ela aparece, a hora local em que ela desaparece, que ela é eclipsada pela sombra de Júpiter, e você vai notando os aparecimentos e aparecimentos, e você faz isso também, e você tem um catálogo onde essas observações são feitas num meridiano de referência, aí, por exemplo, Greenwich, mas poderia ser outro. E aí você tem esse caderno, né, com essas informações aí sobre os horários em que isso acontece no meridiano de referência. Isso foi chamado por um tempo de jovilábio aí, né? Uma mistura de jovianas das luas com astrolábio. E com isso você, observando esse movimento das luas de Júpiter em pontos diferentes, com essa diferença de horas, né? A hora local em que você observa a diferença com a hora do meridiano de interesse, você consegue, com a diferença de horas, você consegue calcular em que longitude você se encontra, tá? Isso podia ser feito em terra, né? A questão era ser feito em alto mar, né? E aí o Galileu também enfrentou problemas que eram um tanto similares aos do pêndulo, né? Porque você precisa... Como é que você vai pegar ali com um telescópio precário, um navio balançando, e você vai ficar ali observando o movimento das luas de Júpiter? Era muito complicado, né? Então o Galileu, ele propôs um mecanismo aí, um dispositivo, por dizer assim, chamado celatone, né? Celatone vem de celata, né? Que significava capacete. Então, basicamente, era um telescópio ali portátil acoplado a um capacete, tá? Para permitir ali um pouco mais de praticidade no manuseio, tá? Em uma embarcação. Mas não era só isso, tal, celatone, era isso, e também o Galileu pensou que em fazer essa observação com o capacete, mas em cima de uma plataforma flutuante ali. Você imagina que no convés do navio houvesse, sei lá, como se fosse uma piscina ali, né, e você pudesse ficar ali suspenso. A ideia do Galileu era usar o movimento, o movimento ali inercial no fluido para tentar compensar o balanço marítimo. A gente foi até pensar numa cadeira que ficasse num hemisfério, uma camada de óleo espessa, um outro hemisfério por baixo, né? De forma que essa cadeira, esse movimento fosse o movimento do assento fosse o movimento do balançar aí fosse compensado nesse balançar sobre um fluido, né? Com a ideia é tentar compensar esse movimento das ondas e você poder fazer uma observação aí mais acurada das luas. Mas era um mecanismo extremamente
complicado de usar, né? O Galileu, ele tentou isso também é algo que a gente também não discute no estudo de física. O Galileu tentou vender esse mecanismo como uma forma de medir longitude. Então, o Galileu procurou as cortes europeias aí para vender o seu invento, né? Então, ali por volta de 1600, ele procurou a corte espanhola porque a corte espanhola ela oferecia uma pensão perpétua de 6.000 ducados para quem resolvesse esse problema. Ele tentou vender esse mecanismo para o rei espanhol, foi recusado. Ali por volta de quase 40 anos depois, 1636 já, o Galileu estava bastante idoso, quase cego, e ele também cumpria vamos dizer assim, prisão domiciliar, né, por ter apoiado aí a astronomia copernicana, né, vocês conhecem a história aí da Inquisição, mas então ele escreveu carta, ele estava trancado em casa, não podia, então escreveu cartas para o governo holandês, que oferecia um prêmio de 30.000 florins para quem resolvesse esse problema. O almirante ele se correspondeu com um almirante da frota holandesa, né, Laurens Israel, e esse almirante falou para ele: olha, não dá, né, porque os navios são administrados, os marinheiros eram pessoas rudes, né, homens superficialmente familiarizados com rudimentos de matemática e de astronomia, não tem como eles manusear isso, fora todos os problemas operacionais, né, que isso implicaria, né. O Galileu chegou a ganhar como prêmio de consolação e uma corrente de ouro que ele acabou rejeitando, né, do governo holandês. Mas, embora o mecanismo de Galileu para medir longitude não fosse praticável em alto mar, por outro lado, ele era muito bom para ser usado em terra, né, para resolver problemas de cartografia. Tá? Então, se você observar aqui, vocês podem observar que esse é um mapa da França, né, é a sobreposição de dois mapas, né? Então, esse é um trabalho que foi liderado pelo Giovanni Cassini, né, que ele foi trazido da Itália para dirigir o Observatório de Paris, que foi construído a mando daquele cara ali do Luís XIV, né? Todo mundo conhece Luís XIV. E a ideia de construir esse observatório de Paris era também tentar resolver o problema de longitude, mas também havia interesses de práticos de cartografia, né, de medir território, né? E o Cassini foi encarregado de liderar uma equipe de astrônomos para remapear a França, né, esse trabalho de cartografia. E eles usaram vários mecanismos para fazer isso, mas a medição de longitude para refazer esse mapa foi utilizada através do método de Galileu, né? Não usando o Celatone, porque você não fazia isso em alto mar, você podia fazer isso com telescópios em terra mesmo, né? Então, era bastante fácil de manusear, e o resultado é esse aí. Vocês podem ver que o mapa atualizado pelos astrônomos, tá? Liderado por Cassini, ele está em relevo aqui, né? Então, eu estou marcando pelas flechas azuis aqui, e o mapa antigo estou marcando aqui os contornos pelas flechas vermelhas, né? Então, vocês podem ver aí que acabou se descobrindo que a França tinha um território menor do que o que se acreditava, né? Esse mapa foi depois levado ao monarca Luís XIV, né? O que se diz é que ele não ficou muito feliz, né? Porque ele viu que a França tinha menos território. Tem até uma brincadeira. Ele teria dito que os astrônomos haviam perdido mais território que seus generais haviam conquistado, né? Mas não consta que Cassini tenha sido chamado de mentiroso por apresentar ao Luís XIV essas imagens via satélite, né? Satélites jupiterianos, né? Entendedores entenderão, né? Também não foi exonerado, o Observatório de Paris não foi perseguido, né? Enfim, o Luís XIV apesar de ser um monarca absolutista do Estado sou eu, ele não era um negacionista, né? Mas enfim, vamos adiante aí. Um outro passo aí de construção de relógios, tá? Envolveu aí uma disputa aí famosa entre o Robert Hooke e o
Christian Huygens, né, foi a descoberta de um mecanismo de mola em espiral, né, para fazer relógios. Teve especial importância nos relógios portáteis, né. Então, em 1675, Huygens, como relógio que introduzia esse mecanismo de mola em espiral, né. Mas o Hooke, né, Robert Hooke, lembrou, né, da força elástica, mola, né. Mola era o riscado dele, né. Então, assim como as luas de Júpiter eram riscado de Galileu, a mola era o riscado ali do Hooke, né. E ele acusou Huygens de ter espionado os seus trabalhos. Ele teria dito que ele teria concebido primeiramente esse relógio com mecanismo de mola, né, em sessões que ele havia apresentado para a Royal Society, né. Isso gerou uma polêmica por séculos, né, porque as notas do Hooke desapareceram, né, da Royal Society, desapareceram. Então ele não tinha como provar que ele... Também havia um membro estrangeiro na Royal Society que ele depois teve encontros com Christian Huygens, e o Hooke teria acusado esse membro de ter feito espionagem em favor do Huygens, né, mas, enfim, eram polêmicas, algumas similares ao que Hooke teve com Newton, né. O Hooke ele era uma personalidade bastante complicada, um homem genial, mas bastante irascível. Ele teve diferenças com vários cientistas da época. Com Huygens não foi diferente, mas essas notas de Hooke para sessões da Royal Society foram descobertas, vejam só, em 2006, né, séculos depois elas foram descobertas. Acharam essas notas em um armário lá em, acho que New Hampshire, né, foram redescobertas em 2006, e quando você olha essas notas, né, o Hooke faz menções a um mecanismo desse tipo, mas ele não tem nenhum esboço desse relógio. Não há nada, uma vez que temos conhecimento agora das notas dele, não há nada que indique que ele tenha, de fato, criado esse relógio antes do Huygens, tá? Aqui, essa publicação, esse livro publicado pelo Huygens, né, o Relógio Oscilatório, é uma das publicações mais científicas mais extraordinárias do século XVII, ali, né? Ela costuma ser equiparada ali aos diálogos do Galileu, ao princípio do Newton, né? Não ali justamente no mesmo patamar, mas costuma ser colocada como uma das 3 publicações mais importantes aqui desse século, né? E vocês podem ver aí que o Huygens, ele tinha, ele era um relojoeiro ali de mão cheia, né? E tem aqui a patente, aqui o projeto de relógio. Aqui o Huygens procurou resolver o problema o problema do relógio de pêndulo, né? Porque o pêndulo, a primeira versão que ele fez de relógio de pêndulo era um relógio pensado para ser usado em terra, né? Mas a gente sabe que ele sabia que o pêndulo não era isócrono, né? Então ele pensou num mecanismo, aqui isso é uma ampliação aqui, olha, esses anteparos aqui, olha, em que a corda do pêndulo se dobraria, tá? Para mudar o curso do pêndulo. Então ele concebeu esse mecanismo para tornar o relógio de pêndulo isócrono, tá? A gente vai dar uma olhadinha rapidinho como fazer isso, como ele fez isso, né? Bem, primeiro a gente pode falar pela cicloide, né, que é chamada, né, ela é chamada a Helena dos geômetras, né? Ela foi uma curva que basicamente o que ela é, né? Você já conhece, né? Você gira imagina um ponto numa roda, essa roda se move uniformemente sem deslizar, e a curva que é trazida por esse ponto é a cicloide, né? Então essa cicloide, você pode descrevê-la aí parametricamente, né? E ela foi muito estudada pelos matemáticos do século XVII. Se você olhar aqui a declaração do Pascal, ele diz que ela era a curva mais estudada depois da linha do círculo, né? E então essa curva foi uma sensação ali no século XVI. Os franceses chamavam ela de roleta, né? O nome cicloide foi dado pelo Galileu, né? Que foi o nome que acabou ficando, né?
E o Galileu foi o primeiro, um dos primeiros a estudar matematicamente a cicloide com mais seriedade, mas por todo o século XVII ela foi uma curva muito estudada. Tem uma história do Pascal, que ele estava com dor de dente, né? E ele começou a estudar a cicloide, a dor de dente parou, né? Ele teria dito que estudar a cicloide não desagrada a Deus, né? Ele era muito religioso. Um personagem também interessante aqui é um padre chamado Marie Mersenne, né? Que ele era um polímata, né? Ele tinha interesse em várias áreas de conhecimento e ele tinha conexões com todo o mundo da ciência ali na primeira metade do século XVII, né? Então ele já foi chamado ali desde o centro do mundo da ciência e da matemática, né? Durante essa primeira metade do século XVII. E também ele tinha tamanha capacidade de fazer conexões entre ideias e pessoas no mundo científico que ele era chamado de caixa postal da Europa também. Então ele tinha muitos contatos. O Pascal começou a estudar a cicloide, resolvendo problemas propostos pelo Marie Mersenne. O Marie Mersenne também conhecia o Huygens desde garoto, chamava o Huygens de pequeno Arquimedes, e o Huygens começou a estudar o pêndulo também por intermédio do Marie Mersenne. Né? Então ele teve um papel aí bastante importante aí na difusão do conhecimento aí, né, nessa época. E o interessante é o seguinte, né, qual foi a ideia que o Huygens teve? Né? Ele pensou assim, olha, já que o pêndulo não pode ser, já que o pêndulo não é isócrono, né, na trajetória circular que ele faz, então ele pensou, olha, eu posso mudar a trajetória desse pêndulo, né? Ao invés de fazer uma trajetória circular, ele faria uma outra trajetória. Tá? Então ele imaginou o seguinte, ele imaginou aí o que nós conhecemos como o problema da curva tautócrona. Né? Você imagina uma curva ali, uma partícula que desliza assim, sobre essa curva, sob a ação da gravidade uniforme, né? E você procura saber qual é a curva tal que o período de oscilação dessa partícula não dependa de sua condição inicial, ou seja, não dependa da altura em que ela é lançada inicialmente. Tá? Então, o Huygens pensou que, primeiro resolvendo esse problema, ele poderia resolver o problema do pêndulo tautócrono, né? Porque, poxa, se eu sei que curva é essa, então eu ajusto, coloco anteparos na corda do pêndulo, de forma que o pêndulo desenvolva essa curva aí. Tá? E ele chegou aí no que conhecemos hoje como a tautócrona, né? A curva tautócrona. Então, vocês conhecem bem essa curva, né? Vocês veem que as partículas, né, lançadas de qualquer aí altura, elas vão ter o mesmo período de oscilação, né? Então, o Huygens, ele demonstrou isso, né? Que uma partícula sob ação da gravidade deslizando numa curva, numa cicloide, ela tem um período que independe da posição que é lançada, ou seja, é um mecanismo isócrono e, portanto, atendia aos interesses de construção de um relógio que ele procurava. Né? O interessante é que é o seguinte, se você pensar assim, como que o Huygens chegou nessa curva, né? Ele pegou a tautócrona, essa curva, ele pegou a cicloide, né? E pensou, olha, vou pegar a cicloide e vou testar, vou fazer os cálculos e vou ver se ela é uma curva tautócrona, né? E calhou de ser, né? Era um método que ele tinha e ele fez com extrema engenhosidade. E ele contou com uma dose de sorte também, né? Porque imagina, né? Você checar curva por curva, vendo infinitas delas, né? Claro que sim, ele tinha uma intuição de que a corda do pêndulo deveria ser diminuída conforme o movimento do pêndulo vai para as extremidades. Ele tinha, para que fosse um mecanismo autócrono, ele tinha essa intuição. Ele percebeu que a cicloide poderia ser uma candidata a essa curva, mas não havia nenhuma razão muito especial para se checar isso pela cicloide, né? Poderia ser uma diversidade de outras curvas. A gente sabe que só a cicloide faz isso, né? Então aqui está o mecanismo que o Huygens pensou, né? Então se você olhar ele à esquerda, né, reproduzindo ali o anteparo que ele é usado para
curvar a corda do pêndulo, né? E essa é uma animação que vocês devem conhecer, né? Então, e também isso foi um outro golpe de sorte que o Rollins teve, que os contornos os contornos desse anteparo, por sorte, também eram curvas cicloidais, tá? Poderia não ser. Então, ele propôs aí esse chamado relógio, esse pêndulo isócrono, né, para tentar resolver o problema de uso de um relógio, de um cronômetro marítimo, né? Mas o problema não... Vejam que o relógio foi publicado em 1673, levaria aí 90 anos, quase um século, para o problema ser resolvido mais à frente, tá? Eu estou aqui mais preocupado com a física que isso vai nos dar mais para frente, tá? E aqui a maneira moderna de se resolver o problema, tá? É devida aí ao Niels Abel, tá? Esse matemático norueguês aí, nessa publicação de 1826, ele pegou esse problema da tautócrona, né? E ele estabeleceu esse problema e como um problema inverso, né? Qual é a curva que vai nos dar aí um período que independa da condição inicial de lançamento, né? Então esse problema é chamado solução do problema mecânico, né? Na verdade, o Abel ele resolveu esse problema numa publicação de 3 anos antes, 1823, mas ele usou lá, ele resolveu de uma primeira vez, ele usou ali, era uma demonstração longa, usou séries, muitas séries. Depois, 3 anos depois, ele conseguiu essa demonstração relativamente mais enxuta, né? E o Abel ele faz as coisas como a gente faz hoje de maneira moderna, né? Vamos dizer assim, por meio de métodos inversos, né? Então ele acaba deduzindo que a curva que tem essa propriedade buscada é a cicloide, né? Não como Rollins fez de pegar uma cicloide e provar que ela era a tautócrona, né? Mas era o mecanismo que o Rollins tinha à disposição à época, né? A forma que ele tinha de demonstrar isso à época. Então, como que a gente vê isso hoje aí nos cursos? Acho que agora os primeiros cursos aí de física, matemática. Então você tem aqui você imagina um contorno, tá? Você solta aí uma bolinha, essa bolinha preta, ela está sob ação da gravidade uniforme e ela vai desenvolver aí um movimento periódico, tá? Está supondo aí deslizando sem atrito, né? E essa curva aí, ela pode ser ou não simétrica, tá? Então você vê no lado esquerdo, tá? A equação do período, tá? Tem essa integral para você resolver. O período é uma função da altura h em que você lança essa bolinha, tá? O desafio é saber que curva é essa, de forma que o período não dependa desse h, dessa altura inicial de lançamento, tá? Então, tem que achar ali no lado esquerdo a função y de s, tal que o período não dependa de h, tá? Aqui o s, tá, gente, é o comprimento de arco, tá? Ao longo dessa curva, tá? Então a gente não vai fazer aqui coordenadas cartesianas yx, tá? Até poderia, mas não é conveniente. O conveniente aqui, conforme observou o Niels Abel, era você usar as coordenadas y e s, onde s é o comprimento de arco, né? Ao longo do movimento nessa curva, tá? E o que o Niels Abel fez aqui foi, ele mostrou como inverter esse tipo de integral, tá? Então essa integral do lado esquerdo aqui, olha, onde o período é igual a uma integral, ele mostrou matemática como inverter essa equação. Olha, veja que no lado direito o período passa lá para dentro. E no lado esquerdo aqui nós temos as funções S1 e S2 de y, tá? Aí é a inversa. O y é uma função de S, né? Então estão as inversas, né? O S1 e S2 de y são os ramos inversos do comprimento de arco em função da altura y, tá? São 2 ramos porque, claro, né, uma curva ela tem uma concavidade e você vai inverter o ramo direito e o ramo esquerdo, tá? Então você coloca a condição lá de que o período não depende da altura e a integral, né, se torna uma integral trivial, né? Depois de feito esse passo, né, você vê que essa integral ela depende da raiz de y, tá? Se você supõe que essa curva é simétrica, né, então o menos S1 vai ser mais S2, então você tem aí que o y ele é proporcional ao quadrado de S, tá?
vai tirar a raiz para o outro lado ali, então você tem que o y proporcional a esse quadrado. E isso é uma equação de cicloide. Se você pegar uma cicloide, se você fizer y em função do componente de arco, vai ser exatamente proporcional a esse quadrado. Tá? E a solução é uma cicloide. De forma muito resumida e falando de maneira moderna, o que o Abel fez. Tá? Aqui é o mesmo problema, tá, que a gente resolve no movimento unidimensional. Tá? Imagina agora que você tem uma partícula, um movimento unidimensional, sob a ação de um potencial V. Né? Então, a equação do período é essa que você está vendo do lado esquerdo. Tá? Então, veja que o período depende o quê? Da energia que a partícula tem. Né? Essa energia está relacionada às condições iniciais de movimento dessa partícula. Então, usando os métodos de Abel, você consegue inverter também essa integral, da mesma forma que a gente fez lá no problema da tautócrona. Né? Você inverte, o período passa lá para dentro, e você coloca a condição de que o período não depende de energia, que é a condição de isocronismo, e ali você tem uma equação do mesmo tipo. Né? Você vai dizer, a gente vai ter que... Vou passar aqui para uma comparação aqui dos dois casos. Tá? Então, vejam aqui que se a gente fez isocronismo aqui com simetria por reflexão, né? No lado direito, a gente sabe que o y é proporcional a s quadrado. No lado direito, o potencial proporcional a x quadrado. Vejam que cicloide e oscilador harmônico são a mesma coisa matematicamente. Né? Matematicamente é a mesma coisa. Foi só uma questão aqui de mudança de coordenadas. Tá? Então, assim, se as soluções são simétricas, as soluções são únicas. Né? E, matematicamente, elas são equivalentes, né? Oscilador e cicloide. É claro que essas soluções, se vocês pensarem em contornos não simétricos, tá? Aí tem uma infinidade de soluções, tá? Mas deixa eu passar aqui o quadro anterior. Se vocês olharem, tá? A escolha de uma curva, de um contorno não simétrico, aí é a escolha do freguês, tá? Mas o DNA é essa integral que foi resolvida aí cortando a energia por isocronismo, tá? Então, qualquer outra curva não simétrica que você faça, tanto para ali no lado esquerdo o problema do tautócrona, quanto a determinação de potencial, você vai achar depois funções outras que não a cicloide e que não o oscilador harmônico, mas o DNA da solução tá no cicloide e no oscilador harmônico. Tá? Eles vão ser o DNA para gerar todas essas variedades de potenciais ou de curvas. Tá? Que eu tenho acho que 1 hora, né? 15 minutos eu vou correr um pouco mais. Então, aqui fiz um breve passeio aqui pelo chamado Museu do Isocronismo. Né? A gente viu aí pêndulo simples, oscilador harmônico, curva tautócrona, né? Cicloide, problema de Kepler, né? nas luas jovianas de Galileu, e comparando ali o problema do potencial, da partícula no potencial unidimensional e o problema da tautócrona, né? A gente tem um problema de campo, né, da partícula, obter o potencial V, que dá o movimento tautócrono, e um problema de geometria, que é encontrar a curva que dá o movimento tautócrono. Né? E a gente resolveu um problema de campo e um problema de geometria, e a solução deles foi a mesma. Tá? Então, eu fiz esse tour aqui histórico, aqui, tá? Para não ficar só no problema que eu vou falar agora, que foi mais do meu interesse pessoal aqui. Tá? Eu vou passar agora aqui para os aglomerados globulares, né? Aqui tem uma ilustração do NGC 362, aqui uma imagem do Hubble, tá? E o que eu vou falar um pouco agora é do fenômeno isocronismo, do isocronismo como um fenômeno emergente, né? Um fenômeno físico emergente, pelo menos em teoria, né? Eu vi uma ideia que foi proposta bem no finalzinho dos anos 50 pelo matemático e astrofísico Michel Hénon. Tá, então aqui tem a publicação, eu selecionei aqui o abstract da publicação original do Michel Hénon, a publicação em francês, tá? Então ele pensa que no aglomerado globular, que é uma configuração esférica, tá, de estrelas, tá? Uma distribuição esfericamente simétrica, né? Composto por estrelas. E cada uma dessas estrelas, né, elas vão depender ali, o movimento deve depender de 2 parâmetros, né, porque é um problema esfericamente simétrico, né, então seria o que? Energia total e momento angular de cada uma. Né? Então ele procura observar quais são as condições em que o período de movimento dessas estrelas, né, em princípio esse período depende tanto da energia delas quanto do momento angular de cada uma delas. Né? O período de uma estrela depende tanto da energia total quanto do momento angular. Né?
E o Hénon ele pensa numa condição de isocronismo que é o período dependente apenas da energia e não do momento angular. Tá? Então, essa é a condição de isocronismo que o Hénon levanta, né? Período de movimento de uma estrela num aglomerado globular. Ele acreditava que numa situação de equilíbrio, né, uma situação estacionária, que essa estacionária de densidade estacionária, até, não é que as estrelas são paradas, não. Você tem ali uma física estatística ali do movimento das estrelas no interior desse aglomerado globular, e você pensa que uma distribuição estatística ali de estacionária, de equilíbrio, ela seria composta por estrelas que se movimentam ali de forma que o período depende aproximadamente somente da energia e não do momento angular. Ou seja, aquelas condições iniciais que compõem o momento angular, elas acabariam não afetando o período dessas estrelas, em média, tá? E aí eles teriam um critério de isocronicidade, tá? E o Hénon procurou pensar que tipo de potencial, né? Que tipo de potencial no interior desse aglomerado poderia descrever essa distribuição, tá? Então aqui, supondo que essas estrelas no interior do aglomerado ali, no aglomerado globular, que elas passassem, né, lá num estágio mais final de evolução, elas passassem a ter um período que não dependesse do momento angular, o Hénon mostrou que o potencial que descreveria o interior dessa configuração seria esse aí, tá? Umas constantes positivas K e B, tá? Então seria um potencial aí atrativo, tá? E esse potencial aí, ele teria uma esperança de que ele descrevesse o interior de alguns aglomerados globulares, tá? Esse foi o resultado que o Hénon encontrou. Tá? E ele faz aqui ele pegou ele pegou dados, tá, observacionais de 5 aglomerados globulares, tá, e plotou as curvas, tá? Veja, com o potencial V que ele determinou, né, por meio da equação de Poisson, você determina a distribuição de densidade de massa, tá? E aí ele calculou esse mid-R, porque está ligado a uma grandeza observacional aí que ele chama de densidade projetada, e ele comparou a curva teórica aí, com o potencial que ele obteve, com os valores observacionais aí de 5 aglomerados, tá? E vocês veem aí que essas curvas teóricas descrevem razoavelmente bem a distribuição de matéria no interior desses aglomerados, tá? Essa equação de NDR, ela tem uma solução analítica aí, que eu não coloquei porque não é necessária, mas ela é tal que na origem ela é constante e ela cai estaticamente com sobre R ao cubo, né? Então essa foi a primeira publicação dele de 1959, tá? Eu não vou entrar aqui eu não vou entrar na astrofísica desses ou na física estatística desses aglomerados globulares, tá? Eu indico aí uma excelente referência aí que discute não só o potencial de Hénon, mas alguns outros, tá? Dentro do contexto da física estatística do interior desses aglomerados, tá? Mas não é esse o objetivo dessa minha apresentação. Eu vou apresentar aqui um trabalho que submetido recentemente em colaboração com Alberto Sá, lá do IMEC da Unicamp. Né, o que a gente fez foi rederivar essa solução do Hénon, do potencial de Hénon. O Hénon, a maneira como ele obteve aquele potencial, ele usou umas transformações aí extremamente imaginativas, assim, muito sofisticadas. A gente procurou fazer essa demonstração de uma maneira mais que tivesse que fosse mais apropriada aí aos métodos padrões aí da mecânica clássica, tá? Inclusive, a gente acabou obtendo outras soluções que o Hénon não obteve originalmente, tá? Então, vamos imaginar aqui, né, a gente tem um problema do campo central, tá, e um potencial efetivo, o termo potencial VDR, o termo centrífugo. O período no campo central é esse aí, né, são expressões conhecidas, né, então o período depende aí, isso é o período radial, né, que a partícula leva aí para ir de um apogeu a outro aí, de um periélio ida e volta, ou indo e voltando de um afélio, né.
Uma volta completa aí, né? Volta completa em termos, né? Porque no campo central as trajetórias, as órbitas não são necessariamente fechadas, tá? Elas são fechadas para potenciais muito específicos, né? Por isso que nós chamamos de período radial, tá? Mas, enfim, a gente usa a metodologia aí lá do Abel para inverter essa integral, tá? Então, o potencial U de R, né? Então, ele procura inverter, né? Obter os R, o R de U, né? Mas como esse potencial ele tem uma concavidade, ele vai ter dois ramos inversos. Então, ele vai ter um ramo direito, R2, com função de U, e um termo à esquerda, o R à esquerda como função de U também. Então, nós temos duas funções inversas, né? Dois ramos inversos para o potencial efetivo, que a gente inverteu passando o período lá para dentro, como foi feito lá no problema da autócrona, no trabalho do Nilsab, ou no problema também de você encontrar o oscilador harmônico como única solução isócrona no problema unidimensional. A gente usou técnicas similares aqui para inverter essa expressão. E aí a gente pode colocar a condição de Henon, né? O isocronismo de Henon, que seria o período não dependente do momento angular, tá? Só que aí, qual que é o problema? Até ok, você fala, tudo bem, colocamos a condição de Henon, que é o período não dependente de momento angular, continua havendo uma integral por fazer, né? Porque você não sabe a priori qual é a função t de E. Então a gente acaba empacando aqui, fica parado, né? Mas vamos partir para uma outra equação aqui, que é o quê? Chamado ângulo apsidal, né? O ângulo que é descrito quando a partícula vai aqui de um apogeu a outro, né? Essa expressão a gente pode também inverter usando aquelas metodologias do Nilsab, tá? Então nós temos que aqui que o R1 e R2, os ramos inversos do potencial efetivo, podem ser descritos em termos de uma integral aí que envolve o ângulo apsidal, tá? Que a gente não conhece a priori, porque não está trabalhando com problema inverso, tá? Mas aqui, enfim, parece que está mais complicado para fazer, né? Só que não, né? Porque tem uma relação aqui entre período e ângulo apsidal, tá? A maneira como as derivadas parciais, em termos de E e L, se comportam, tá? Tem essa identidade aqui. Então a gente sabe que se o período não depende do momento angular, né, que é a situação é o isocronismo de Henon, então o ângulo apsidal não vai depender da energia. A integral em E ali para fazer torna essa integral factível, né? Então nós temos aí uma equação resolvida e a de cima não está resolvida, né? Então, teria aí um sistema 2×2, mas a equação de cima continua sendo um empecilho, tá? O que a gente faz aqui é adotar essa definição aqui, né? Diz que essa diferença é dada por essa razão aqui, onde o H de U é uma função arbitrária, tá? Do potencial efetivo U, tá? E isso é... Opa, vou voltar aqui, perdão. Algumas... Viu, né? E aqui a gente adota essa... Por que a gente adota essa porque próximo do ponto de mínimo, a diferença entre os ramos inversos, ela vai ser isso, essa raiz de U menos zero por uma constante, tá? Então, por uma situação mais geral, a gente troca a constante por uma função arbitrária de U, tá? E isso vai deixar as contas bastante abertas para a gente, razoavelmente abertas para a gente poder determinar que potencial é esse tal que o período não depende do momento angular, tá? Eu acabei duplicando essa... Vamos lá, vamos repassar aqui, tá? Essa parte a gente já viu. Esse é um quadro duplicado, perdão. De novo aqui a solução. Por que que... então aqui, você traçando o potencial, tá? Em termos de U, em termos de R, né? Então, essa diferença R2 menos R1, tá? Se você calcular, se fizer faz uma série de Taylor e calcular ela próxima de R0, R2 próximo de R1, a gente tem essa aproximação aqui, tá? Então o que a gente faz é, por uma situação bem geral, trocar esse denominador aí, radical, por uma função arbitrária de U, tá? E agora a gente tem um sistema para a resolução aí das inversas de U, que dá essa equação algébrica aqui, tá? BL é uma constante que depende do momento angular, tá?
e o H de U é uma função arbitrária de U. Aí você pode pensar, poxa, vocês trocaram 6 por meia dúzia, né? Porque trocaram 6 por meia dúzia porque continua tendo uma função arbitrária de U para resolver aqui, né? Acabou não tendo nenhuma evolução, mas não, pelo contrário, porque você tem que pensar no seguinte, né? Você vai colocar uma função H de U aí, vai elevar isso ao quadrado, e vai trocar o U por V mais o termo centrífugo, né, ali, L2 sobre 2mR2, você vai substituir e vai abrir essa equação. Tem alguns poréns aí que você não pode... por exemplo, o potencial V, ele não pode depender do momento angular L, né? O V não pode ser função de L, porque se o V for função de L, você pode trocar o L por R2 θ ponto, e o V não vai ser uma função conservativa, não vai ser um potencial conservativo. Então o V não pode depender da constante de integração L, de forma alguma, senão não é como central. E isso impede que você tenha aí toda e qualquer forma de H de U possível, tá? Então as únicas soluções possíveis aqui, que a gente vê, são H de U constante e H de U linear em U. Tá? Essas são as únicas soluções. E elas vão gerar aí todos os potenciais isócronos no sentido de Enon, né, que são potenciais que vão gerar órbitas em que o período não depende do momento angular, que são as situações em que o Enon imaginou que certos aglomerados globulares evoluiriam para esse estado. Tá? Então, essas são as únicas soluções nesse caso. Né? Então, traçando aqui as soluções isócronas, né? Duas dessas soluções, ao todo são 5 soluções, tá? Duas delas já são conhecidas do famoso teorema de Bertrand. Né? O teorema de Bertrand, se ainda não lembra, aí, pergunta-se quais são no problema de campo central, quais são os potenciais que permitem ter órbitas fechadas nas situações ligadas. Tá? Então, para você ter uma órbita fechada, o ângulo apsidal tem que ser uma fração racional de π. Tá? Um π aqui, P sobre Q é uma fração irredutível. Então, se tiver uma situação como essa, então a órbita é fechada. A pergunta problema inverso, quais são os potenciais que vão te dar órbitas fechadas no movimento limitado? Né? Descartando colisões, claro. Então, as únicas soluções para o teorema de Bertrand são essas duas aí. Uma é o potencial newtoniano, a outra é o potencial harmônico isotrópico. Essas são as únicas duas soluções. Esse é um teorema ali de 1870 e algo, 1873. E ele é demonstrado até hoje aí de várias formas, tá? Os autores procuram uma forma alternativa de demonstrar esse teorema. Então, esse trabalho também que a gente submeteu aí, que eu submeti com o Alberto Sá, nós também acabamos mostrando aí uma demonstração alternativa desse teorema, tá? Mas não foi só isso. Então, essas duas soluções são as soluções lá do nosso problema. O potencial newtoniano, ele é da família H de U proporcional a U, o H de U linear. E o potencial linear, o potencial isotrópico harmônico, ele é lá do H constante, tá? Órbitas fechadas por quê? Tá? Só para ilustrar aqui, tá? Vamos imaginar aqui uma pequena simulaçãozinha, né? Então tem aqui... Vamos pegar situações que não fossem as situações aí do potencial newtoniano, né? Ao invés de ser 1 sobre R, se mudam um tantinho esses expoentes. E você pode notar aí que o potencial newtoniano aí ele gera a órbita fechada, enquanto que as pequenas variações dele vão gerar órbitas que precessam, tá? Basicamente, o teorema de Bertrand faz isso. Ele diz que os únicos potenciais que dão órbitas fechadas, sem precessão, aí, são essas duas aí, né? Newtoniano e harmônico isotrópico. Qualquer mudança disso vai ter as órbitas vão ter precessão, tá? Essas são duas soluções que a gente obteve, mas não são as únicas, né? Obviamente tem a solução de Enon, que a gente rededuziu, tá? Você pode notar que a solução de Enon aí, ela é uma generalização do potencial newtoniano, né? Se você tiver B igual a zero, você vai ter potencial de Newton aí, né? E tem mais outras duas soluções, tá? Que o Enon não obteve originalmente, tá? Essas duas soluções, elas foram obtidas muito mais recentemente, de 2018 para cá. Tem um grupo de franceses também que vem trabalhando nisso. Essa última solução, ela foi obtida esse ano, e a gente também reobteve aí quase que simultaneamente.
Então, basicamente, são essas 5 soluções isócronas. Né? A pergunta é quais são os potenciais que vão dar períodos que independem do momento angular. As soluções são essas aí. Tá? Então, esse é um primeiro resultado que a gente obteve aí. E a ideia, quer dizer, muitas vezes, eu costumo dizer que a maneira como você faz, a maneira como você obtém um resultado, ela pode, por vezes, ser mais importante que o resultado em si, porque ela pode te permitir dar passos mais longos, mais distantes, né? Pode permitir resolver mais coisas. Tá? Então a gente pensou, antes aqui só para finalizar, né? Uma propriedade desses potenciais isócronos, no sentido de Genon, é que todos eles são keplerianos, tá? Então, você pega aqui as 4 soluções, com exceção do potencial harmônico isotrópico, tá? Que é uma outra família de soluções. Os outros 4, que são da família linear, todos eles são todos esses isócronos, eles são keplerianos, tá? Todos eles satisfazem a terceira lei de Kepler, né? O período ao quadrado é proporcional a um comprimento característico ao cubo, tá? Eles têm exatamente a mesma lei de proporcionalidade, mesma lei de potência. Então, isso é interessante, os 4 satisfazem aí a mesmíssima lei de Kepler. Na verdade, pode dizer o seguinte, um resultado que sai daqui, você pode perguntar quais são os potenciais de campo central que satisfazem a terceira lei de Kepler. Então, posso dizer para vocês que são esses 4 aí, e mais nenhum outro, tá? Essa propriedade kepleriana ela não é uma coincidência, tá? Se você observar cada um desses 4 potenciais aqui, é possível estabelecer transformações de coordenadas de forma que o tempo se você calcular o tempo ali de órbita dessa partícula em ação de cada um desses potenciais, ela tem a mesmíssima forma funcional ali da newtoniana, né? Como se fosse um potencial ali, ó, K sobre Xi ali, potencial newtoniano ali dentro, né? Todas as 4 elas têm uma mesma família vamos dizer assim, né, fazer uma comparação ali com os pêndulos isócronos, né? Essas 4 soluções aí, elas possuem ali um mesmo relógio de funcionamento ali, né? A órbita ali girando ao redor sob a ação desses campos, né? Desses potenciais, elas têm um mesmo relógio ali, né? E você pode calibrar ali, ter a medida de um relógio de um para outro, se você fizer as mudanças de coordenadas ali apropriadas, tá? Um outro trabalho aqui, só para. Acho que eu devo ter mais 5 minutos ainda, Breno? Isso. Eu vou. Sim, pode seguir. A gente já está. Passou uns 5 minutinhos, mas uns 10 minutinhos de tolerância é tranquilo. Tudo bem, eu vou tentar não me estender em mais 5 minutos, tá? Tá Esse é um bom. outro trabalho que nós fizemos também aí, que foi submetido bem recentemente. Tá? Esses 2 trabalhos aí, a gente acabou fazendo aí muito em virtude desse colóquio aí, né? Então a gente procurou a gente define chamados espaços-tempos isócronos, né? Que é você pegar essas soluções aí, essas soluções de Enon, tá? Em física não relativística e perguntar o que seriam essas soluções em situação de relatividade geral, né? O que seria um aglomerado globular com essa propriedade isócrona de Enon num contexto de relatividade geral, tá? A gente procura resolver esse problema, tá? Então aqui a gente pode, como a gente tem simetria esférica, tá? A gente usa aqui as coordenadas de Schwarzschild, né? E aí você tem aí Lagrangiana, equações de movimento, de forma que você pode também reescrever aí as equações para período radial e ângulo apsidal numa situação de dinâmica em relatividade geral, né? E basicamente a diferença que a gente vai ter em relação aos casos não relativísticos são essas, né? Essa métrica, esse termo de métrica HDR, ele vai aparecer com essa raiz quadrada nos denominadores, tá? Então a gente tem que fazer, né? Você viu aí, tem que fazer uma mudança de coordenadas aqui para que esse problema fosse matematicamente muito parecido, né? Análogo ao problema não relativístico do qual a gente já domina a maneira de resolver, né? Porque lá nós montamos uma equação algébrica que gerava soluções isócronas, né? Nosso plano aqui é tentar seguir um caminho similar para obter a métrica
que descreveria possíveis aglomerados globulares isócronos, né, em contexto geral. Então, a gente obteve, fazendo essa mudança de coordenada, a gente obteve uma equação algébrica também, idêntica, assim, em estrutura, né, ela é similar à que a gente desenvolveu lá no caso não relativístico, tá? A diferença é só que no caso relativístico você tem mais soluções que no caso não relativístico, tá? Então a ideia aqui é pensar em possíveis funções f de u aí, e essa equação algébrica geraria esses espaços-tempos isócronos, tá? Então a gente também, né, para f de u constante, a gente obteve essas soluções aí para métrica, tá? Enfim, tem um monte de são equações um tantinho complicadas, tá? Tem várias constantes, mas o limite newtoniano disso aí vai dar a solução harmônica, da mesma forma que o f constante era h constante lá no caso newtoniano, também nos deu uma solução harmônica, tá? O caso de órbitas fechadas foi estudado pelo Perlich em 1992, tá? Então, se vocês fizerem as substituições ali que são sugeridas no quadro, a gente chega nas soluções de Perlich, tá? Que Perlich tratou exclusivamente de soluções de órbitas fechadas. O Perlich chamou as soluções dele de espaços-tempos de Bertrand, as nossas que são espaços-tempos isócronos, né? Uma outra solução que a gente obteve, a situação f de u linear, tá? Lembrando que também a gente tem uma situação linear lá no caso não relativístico. E são essas equações aí que a gente obteve para as métricas, tá? Essas equações não tão complicadas aí. Se tomarmos aqui os limites newtonianos, tá? Nós caímos nas soluções tipo Henon, que a gente obteve lá no trabalho. Há situações aqui em que órbitas são fechadas, tá? Elas recaem na solução de Perlich de 92. Tá? Então, mas a gente tem uma série de outras soluções também que podem ser testadas. A gente jogou essas coisas no Maple. São só algumas soluções bem tortuosas, tá? No caso, a solução quadrática, a gente colocou lá na publicação uma solução paramétrica, não é tão complicada assim, mas tem uma infinidade de outras soluções aí que podem ser obtidas, tá? Só para o último quadro aqui para encerrar, tá? Vou fazer uma breve conclusão, muito breve conclusão aqui dos resultados. Os espaços-tempos isócronos que nós encontramos, eles acabam violando a condição de energia fraca, tá? Se calcular essa componente tensora, ela vai ser negativa se R for suficientemente grande, tá? Então, isso aí, se a gente for pensar aqui na gravitação convencional, aí teria algum tipo de matéria exótica aí para gerar esse tipo de métrica. Tá? Então, para não pensar em matéria exótica, a gente tem que testar, buscar alguma teoria modificada de gravidade para que esses espaços-tempos fossem construídos em termos de matéria convencional. Tá? Então, tem toda uma linha aí que pode ser investigada posteriormente. Também temos aí candidatos a horizonte de eventos e possíveis buracos negros isócronos. Tá? Nós não aprofundamos esse resultado, mas existem indícios de que pode haver buracos negros em algumas das soluções. Tá? Que também é um outro trabalho que seria muito interessante, tá? Continuar. Eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que eu já falei bastante, devo ter dado 1h e algo aí. E eu encerro por aqui, se tiverem perguntas. Posso sair da tela cheia? Pode, Roberto. Muito obrigado pela palestra. Muito interessante ver coisas vinculadas à mecânica clássica sendo usadas em pesquisas atuais. Eu fiquei muito impressionado. Alguma pergunta, pessoal? Abro. Alex? Eu vou fazer uma aqui. Roberto, obrigado aí pelo excelente seminário, cara. Realmente tem um bocado de conhecimento e história aí que isso acaba ficando apagado e a gente não tem a real noção, né, de todo o trabalho que foi para se resolver esses problemas, né? Pois é. Roberto, então tem duas coisas. Uma, eu acho que eu perdi a ideia quando você falou lá dos aglomerados, Uhum. galáxias, você estava falando que era um período
mas o período de oscilação da densidade, né? Se eu entendi direito, se era isso mesmo que você estava se referindo ou é outra coisa? Você pergunta período de oscilação de densidade? O que você está falando, qual que era o período? A não, o período... não, é o período assim, você imagina o aglomerado globular, tá? Então ele é composto por estrelas ali dentro, né? Uhum. Uma discreta de matéria ali, contando somente as estrelas. Esse período aí, como função somente da... Esse período, como função somente da energia, né? E não função do momento angular, esse período seria o período da estrela mesmo, tá? Então, você imagina que, assim, que as estrelas elas estão lá. Você imagina que o aglomerado fosse uma espécie de gás de estrelas, vamos dizer assim, para ser bem grosseiro. Então, essas estrelas estão lá numa dinâmica, e o Michel ele pensou que essa dinâmica ela poderia convergir para uma situação de equilíbrio na qual essas estrelas teriam períodos que dependessem somente da energia, ou aproximadamente somente da energia. Não sei se eu fui claro. Não, sim, mas o período da estrela, bom, você está falando a estrela orbitando o centro do aglomerado, é isso que você está dizendo? Isso, exato, exatamente. Bom, Exatamente. Eu capturei a ideia errada, então. Então é o período de um objeto, de um corpo, né? Sim, é o período de cada corpo, né? Então você imagina assim, né? A ideia é que você, acho que eu não fui claro na minha apresentação, me perdoe. Você pensa assim que essas estrelas elas estão sob a ação de um campo interno ali do aglomerado, né? Então esses potenciais de Enon aí seriam uma espécie o que seria como se a estrela tivesse, claro que assim, elas estão todas sob a ação de atrações gravitacionais umas em relação às outras, né? Mas aí você está imaginando que você tem uma espécie de campo médio lá dentro, como se cada estrela tivesse, né, estatisticamente falando, em média, em função, se ela tivesse sob a ação desse campo médio aí, né, que seriam essas soluções isócronas. Tá bom, e aí tem toda uma física estatística em cima disso, né, inclusive que você pode, naquela referência que eu comentei, aí você pode mergulhar ali, tem toda uma física estatística em cima disso. Tá. Eu esclareci um pouco acho que agora eu tinha entendido errado, agora já ficou claro para mim. Então, que realmente é como se fosse um efetivo, né? Um período efetivo. Exato, um campo efetivo ali, exato. Entendi. Bom, o segundo ponto, eu acho que é um pouco mais especulativo aí no trabalho que você vem desenvolvendo aí, esse último que você falou. Tem essas quatro potenciais aí que vocês verificaram, e aparentemente tem uma relação entre eles ali, que você mencionou, né? Agora, eu pergunto assim, bom, isso aí poderia ter algum impacto quando você olha para uma galáxia, por exemplo, porque você falou até dessas teorias modificadas de gravitação, né? E nós temos uma motivação clara, né, que era para tentar ver se há uma solução para o problema, para isso que eles chamam de matéria escura, né? A questão é a seguinte, você pensou, ou seria possível, talvez, ir nessa direção e você olhar um comportamento a longa distância que não seria esse tipo de potencial efetivo newtoniano, né, que a gente vê que há um desvio, né, para a matéria observável, né? Se você tenta fitar com esse tipo de potencial, isso aí estaria descartado ou é uma questão que ainda não foi investigada? É uma questão em aberto ainda. Na verdade, essa proposta do Enon de que você teria um mecanismo, ele é chamado mecanismo de relaxação ressonante, tá? Na verdade, sim, haveria uma troca ali de energia entre as estrelas, né? Nas interações haveria estatisticamente trocas ali de energia, momento angular. Você teria uma estatística ali interna ali do aglomerado, e o que o Enon conjecturou é que em que você cairia nessa situação que ele chamou de isócrona, no sentido que os períodos dependerem somente da energia e não do momento angular. E essa ideia do Enon, ele conjecturou isso, tá? Mas essa conjectura dele ela nunca foi verificada, assim, nem mesmo numericamente, tá? Ele chegou a encontrar, como mostrei lá no quadro, ele selecionou 5 aglomerados que são bem descritos por esse potencial isócrono que ele obteve, tá? Mas obviamente não são todos os aglomerados, provavelmente a maioria não, certamente não são todos os aglomerados que satisfazem isso, mas de qualquer forma, assim, esse mecanismo de relaxação ressonante, que levaria a uma situação isócrona como essa,
Essa conjectura teórica que o Renan colocou, ela nunca foi checada numericamente. Na verdade, existem outras, até para produzir sua pergunta, existem outras propostas de acho que tem pelo menos uma delas, com relação ao vetor ao momento angular, não à magnitude. Existem outras propostas de isocronismo um pouco mais brandas que essa proposta pelo Hénon, e você tentar descrever os aglomerados com elas, inclusive aglomerados que possam potencialmente ter um buraco negro no seu interior. Tá? Então, essa proposta de isocronismo do Hénon aí, ela é teórica, né? Como eu coloquei, né? Quer dizer, o nosso trabalho também aqui ainda é teórico e aí ele pode se encaixar aí em alguma teoria de gravidade modificada. E eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas e aí isso pode ter consequências se você for pensar aí em termos. Se você procura uma teoria de gravitação modificada, você pode perguntar aí que relação teria isso em situações mais extensas, como cosmológicas, né? Não, de fato, né? Você vê, quer dizer, se existem essas possibilidades de potencial, sei lá, talvez valeria muito a pena ver se alguma dessas propostas aí, elas seriam mapeadas nesse tipo de potencial, né? Sim. Porque aí você, quer dizer, esses potenciais têm parâmetros lá que são ajustáveis e tudo mais. Se existe um mapa que você consegue sair daquilo, né? Tipo, sei lá, pega o exemplo mais comum aí, o monge, né? Tenta pegar aquele potencial e mapear num desses. Pode ser que aquilo não seria outra coisa, a não ser uma possibilidade desses potenciais aí, né? Não sei, estou especulando, mas me parece bastante interessante, né? Não, sim, é muito interessante. Quer dizer, tanto essas soluções aí que a gente está mostrando, mesmo no âmbito de realidade geral, né? Mas só que a metodologia, né? Ela também a gente pode usar essa metodologia que nós empregamos. A gente também pode estudar outras condições de ergodicidade, né? Imagina, por exemplo, que sei lá, talvez se essa condição de ergodicidade, não, perdão, de isocronismo, né? Supondo que essa condição de isocronismo do Hénon não seja mais realista, por exemplo, que talvez alguma mais branda ou outra mais forte, a gente pode tentar usar uma metodologia semelhante ao que nós empregamos aqui. Qual seria a forma funcional do período nesse caso, né? Qual seria, que dependência ele teria em termos de energia e momento angular? Então, a gente pode tentar empregar uma metodologia similar ao que a gente fez aqui e tentar se perguntar quais são as soluções de potenciais que emergem daí. Né? Tem esse lado também, assim como tem um lado que você colocou aí de checar teorias alternativas de gravidade e ver que tipo de consequência, inclusive cosmológica, isso pode ter também. Mas tudo isso está em aberto, assim, a gente não tem resposta para isso, né? A gente acabou de terminar esses trabalhos, né? A nossa meta, eu e o Alberto, era terminar esses trabalhos antes do colóquio, né? Esses dois trabalhos foram feitos aí, de certa forma, o colóquio foi uma motivação para fazermos esses dois trabalhos. Quando eu aceitei o convite do Breno, esses trabalhos a gente não tinha eles feitos, tinha algum esboço de alguma coisa, mas com o Breno me convidando para o colóquio, eu me coloquei em estado de... Lá, chamei o Alberto, falei, vamos trabalhar nesses resultados, e a gente chegou nessas coisas aí. Mas eu não tenho muito assim que responder por hora, só especulações, né, para além disso. Não, muito bom, gostei. Valeu, Roberto, obrigado. Eu agradeço, Alex. Que legal que foi o Coloca que deu o start aí nos trabalhos. Deu um empurrãozinho aí. Que legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Se não, eu tenho agradeço. Uma perguntinha. Celso, a palavra é sua. Rapidinho. Só para confirmar, então, nas 5 soluções que você achou, que são isócronas, só duas têm órbita fechada, é isso? Só duas têm órbitas fechadas, que já são as conhecidas do chamado Teorema de Bertrand, né? Então os outros são isócronos, mas precessam. Os outros, exatamente. Todas assim são isócronas, mas as duas que são soluções do Teorema de Bertrand não têm precessão. As outras 3 têm precessão.
Aliás, até por terem precessão, elas são interessantes, porque tem, para testar teorias alternativas de gravidade, alguns físicos procuram tentar observar que tipo de precessão as soluções geram, e para daí checar, né, checar teorias, né? Então a precisão pode ser um elemento interessante para você diferenciar teorias alternativas. Entendi. Não, interessante essas coisas aí. E no início eu ia perguntar mesmo, porque tinha um pouco a cara do Alberto Sá, essas coisas aqui. Porque o Sá também gosta dessas coisas assim, né? Ah, sim, sim. De coisas... trabalha com Sá aí, clássica. Uns 20 anos aí. Coisas esquecidas da mecânica clássica, que vira e mexe reaparecem, digamos. Sim, mas o interessante é essas soluções do Hénon, elas ficaram no contexto da astrofísica de aglomerados. Essa solução, vou dizer as soluções, mas a solução de Hénon, aquele potencial de Hénon, ela ficou ali no contexto exclusivo ali da astrofísica de aglomerados. Se você pegar ali o livro do James Byrne, que eu mencionei lá, você vê que tem muito, falando só do potencial de Hénon, de vários outros, mas particularmente do Hénon, tá? E o potencial de Hénon ela tem vantagens, porque as soluções, todas as grandezas que você calcula ali são todas analíticas, né? Escreve razoavelmente bem com resultados analíticos. Mas você que elas ficaram mais contidas no contexto da astrofísica ali de aglomerados estelares, né? Então, ali as pessoas conhecem, mas na mecânica, curiosamente, na mecânica clássica, esses potenciais são muito pouco conhecidos, até onde eu pude notar. Tá? E soluções relativísticas, só mesmo o trabalho do Perlich, em 92, em que ele procura estender o termo de Bertrand no contexto da relatividade geral. As soluções isócronas, solução relativística, a gente fez agora também. Eu perdi a meada. Essas soluções do Hénon, aí, inclusive essas outras duas, além da solução de Hénon, esses trabalhos do Hénon começaram a ser retomados no contexto um pouco além da astrofísica de aglomerados, em 2018, por um grupo lá na França. Um grupo na França, eu cito nos trabalhos que eu fiz com o Alberto, tem um grupo francês que está fazendo trabalho em cima disso. Eles estão retomando esses trabalhos do Hénon, mas no contexto astrofísico de aglomerados, são resultados, os potenciais são bem conhecidos e usados. Muito bom. Não, muito legal. E a contextualização histórica também foi muito legal. Valeu. Agradeço, obrigado. Então agora eu finalizo agradecendo ao Roberto pela excelente palestra e fico o convite para os próximos colóquios. Ok, eu agradeço a todos. Obrigado, Breno, mais uma vez pelo convite. E a todos aí pelas perguntas, por assistirem. Tá bom, pessoal. Valeu, Roberto. Até.